O objetivo desse vídeo é informar e preparar vocês e principalmente proteger todos os leitores. Olá todo mundo, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Kabuki TV. Hoje é dia de falar sobre alguns temas pesados nesse vídeo. Eu tô com muito medo que o YouTube desmonetize esses conteúdos, então eu vou trazer algumas coisas com bastante cuidado. Porém, antes de a gente começar esse vídeo, não se esquece de avaliar. Comentários aqui embaixo são muito bem-vindos, principalmente sobre matemática como essa. É a primeira vez que eu trago num único vídeo tanto tema pesado de uma só vez. E dessa vez o objetivo é informá-los. Tem um material que eu quero inclusive trazer para vocês conhecerem. Nem sei se todo mundo tem essa fonte por aí, mas é para protegê-los e prepará-los para alguma leitura, óbvio, se você de fato for fazê-la. Além disso, não se esquece de compartilhar esse vídeo com amigos que você se identifica que deveriam assistir esse vídeo também. E lembre-se sempre de que eu tenho as minhas redes sociais, o TikTok, o Kabuki TV também existe lá no Instagram e também temos a nossa Twitch com lives onde a gente tá sempre lendo e compartilhando muita informação. A Twitch foi um lugar onde eu me enriqueci muito, cresci literalmente, gente. O amadurecimento veio através da Twitch junto, porque ali a gente tá literalmente todos os dias conversando diretamente com os leitores. Afinal, o chat e o stream é uma família. E ali eu comecei a descobrir que a gente começa a falar de vários livros, um em cima do outro, e o chat começava a falar muito sobre a temática de gatilhos. Eu pesquisei um pouco e gatilho nada mais é do que um estímulo negativo que pode te deixar ali exposto a uma determinada situação psicológica. Ou seja, alguma palavra, alguma história, tanto nos livros como no cinema, na indústria, músicas e até algumas notícias podem se tornar gatilhos. Além de muitas outras coisas, como imagens, fotos, que também são gatilhos para outras situações. Existem vários tipos de gatilhos, mas os gatilhos que a gente fala são os gatilhos sintéticos, que estão relacionados a situações psicológicas. E principalmente a produtos inventados, coisas que são inventadas para toda uma pessoa consumir, mas que nem todo mundo pode consumi-la. Os livros é literalmente tudo que a gente fala no canal, e hoje eu vou trazer os livros mais pesados que eu li. Exatamente como tá no título, eles são os que mais trazem gatilhos, e não necessariamente para mim, mas que podem trazer para vocês. Eu vou começar essa lista, em cada livro eu vou especificar quais são os gatilhos. Algumas palavras o YouTube tem desmonetizado, então eu vou tomar bastante cuidado, e eu e a Beta vamos acabar colocando aqui no vídeo os nomes dos gatilhos. E também, antes de começar o vídeo, eu quero indicar uma ferramenta para vocês, que é a Book Trigger Warnings. A Book Trigger Warnings é um site onde vocês podem descobrir os gatilhos dos livros que vocês querem ler. Às vezes é muito livro que você tá vendo assim na sua internet, passando pela sua feed, e aí é legal você ir lá no Book Trigger Warnings. Não são todos os livros que estão lá, porque esse é um portal, uma espécie de wiki, onde os próprios leitores podem criar uma página falando de cada livro. Então o legal é não só você consumir esse site, como compartilhar com outros amigos, porque todo mundo pode criar uma página ou adicionar gatilhos a um determinado livro. Então acesse o Book Trigger Warnings, porque lá vocês terão muito mais informações do que esse vídeo vai trazer para vocês. Porém, eu vou compartilhar com vocês hoje os livros mais pesados que eu li e que tem muito gatilho. E sim, eu já falei deles muitas vezes no canal e não abordava os gatilhos antes, porque, gente, é uma coisa que acabou acontecendo agora, mais para 2020 mesmo, que eu comecei a ter muito mais acesso, preocupação e pensar nisso. Também porque muitas pessoas na internet juntas também começaram a produzir conteúdo literário falando disso. É algo que a gente acabou evoluindo na comunidade literária. Então vou começar. Além dos gatilhos, eu também vou falar a classificação. Então partiu. Vou começar falando de um dos mais pesados, e aí, gente, é aquilo, não pode ser qualquer um que pode ler esses livros. O primeiro é o Outlander. Aí, no caso, agora eu vou trazer os dois que eu li. Eles têm gatilhos diferentes, em alguns tem os mesmos, mas em alguns tem diferente. Outlander é uma ficção histórica e também é uma fantasia. Ela tem viagem no tempo. A nossa protagonista, que é a Claire, vai para a Irlanda de 1745. Nessa época, quem comandava a Irlanda eram os clãs escoceses. As famílias, as casas que comandavam terras que eram extremamente ricas, muito poderosas. A Claire, ela vai para uma situação completamente diferente
de 200 anos no passado. Em 1945, que é a atualidade e o presente dela, também tem muitas problemáticas, mas a gente vai passar 99% do livro em 1745. Esse é um livro que, além de ser para maiores de 18 anos, ele tem muitos gatilhos de violência. Eu vou deixar todos eles citados aqui embaixo na lista pra vocês, porque algumas palavras o YouTube vai pegar e vai acabar desmonetizando esse vídeo. E se esse vídeo for desmonetizado, ele vai acabar sendo menos recomendado no YouTube pra vocês. E eu quero que o efeito seja o contrário, que o máximo de pessoas o assistam. Então, é bem complicado falar de Outlander, porque ele é um livro, além de ser adulto, ele traz de uma forma muito descritiva. A Diana Gabaldon, ela descreve as coisas com muito detalhe. Então, é muito importante que todos os gatilhos sejam bem pautados, que vocês tenham consciência e saibam de fato quais são os gatilhos, quais são as problemáticas e as dores que vão ser trazidas ao livro, principalmente voltados à mulher, simplesmente porque a Diana não passa por eles de uma forma maquiada, de uma forma poética, eu diria, né? Poético que eu queria dizer, porque às vezes os autores não descrevem ali na íntegra, às vezes eles acabam citando de uma forma indiferente, mas não, a Diana Gabaldon quase sempre coloca tudo descritivo de forma explícita em tempo real. Então é muito, muito mais pesado do que o costume, simplesmente porque a gente tá assistindo a coisa acontecer. Então vou deixar tudo aqui. O Outlander 2, ele tem outros gatilhos mais pesados, porque envolvem um personagem aqui que é uma criança de 10 anos. Quando a gente fala disso, a gente fala de outras coisas. O buraco aqui é mais embaixo em algumas problemáticas das violências sexuais. A Claire também tem uma outra questão aqui, que é a questão da gravidez, que também traz gatilhos. Então, assim, é uma época onde o corpo da mulher, ele é tratado de uma forma tão cruel como é tratado hoje. Mas naquela época ali, gente, toda pessoa que tem conhecimento, toda mulher que tem conhecimento sobre o próprio corpo, era acusada de bruxaria. Então, é ainda pior, sabe, nessas questões. Então, vou deixar também todos os gatilhos aqui pro livro 2. Vou falar de um dos meus livros favoritos do ano, até porque não é porque o livro é pesado que ele é ruim, é pelo contrário. Muitas das vezes os livros, eles me ensinam muito justamente por conta dessas temáticas. Vou falar agora de Daisy Jones and the Six. Eu amo Daisy Jones, mas vou deixar os gatilhos aqui. O alcoolismo, ele é mais tratado de uma forma mais maquiada aqui, porque todo mundo bebe sempre em todos os livros, gente. A maioria dos livros a gente tem personagens bebendo. Mas aqui é uma forma muito diferente, a gente tá nos bastidores de uma banda, e aqui a gente vê como se está ligado à performance, à necessidade deles, às vezes, de se esquecer, de se perder mesmo. E é muito intenso a forma como acontecem os usos, de forma muito descritiva, a Taylor Jenkins Reid. Na verdade, os próprios personagens vão contando, porque é um livro documentado, então acaba sendo muito pesado, porque eles estão contando a sua situação de dependência, principalmente a própria Daisy Jones. Então é um livro, gente, com muitos gatilhos para esses dois avisos que estão aqui na tela para vocês. Ele, ainda assim, é um livro mais 16 no máximo, assim, não precisa ser tão adulto, tão 18 anos para ler Daisy Jones. E embora não seja um YA, ele é um livro que adolescentes podem ler. Ali com 15, 16 anos, você pode ler, porque são cenas, a maioria delas isoladas. A autora vai focar muito no desenvolvimento da Daisy em relação à banda, dos personagens aqui centrais da The Six e como que eles vão chegar até o estrelato. Ela vai falar muito de carreira, de frustração com as emoções em relação ao trabalho e à arte. Então, a gente acaba se apaixonando muito por esses personagens, porque todos eles são muito sonhadores. Mas o livro é inteiro com constantes usos dos gatilhos que estão aqui embaixo. Vou falar também de um drama que é maravilhoso, mas eu sinto que eu detectei dois gatilhos aqui, que é Um Lugar Bem Longe Daqui. O primeiro gatilho que pra mim me doeu muito foi o abandono parental, e foi quando, logo no primeiro capítulo, a nossa protagonista, Kaya Clark, eu acho que é isso o nome dela, ela tem 5 anos, a mãe dela vai embora, e aí depois os irmãos dela vão embora e deixam ela sozinha. A própria solidão aqui, ela é praticamente um fator incrível na história, que é bem abordado. A forma que ela também vai utilizar pra se relacionar com a natureza, afinal a gente tá falando de uma jovem aqui, só pra contextualizar vocês, pra quem ainda não conhece esse livro, a Kaya, ela foi abandonada pelos pais e pelos irmãos ali naquela cabana onde ela vivia aos 5 anos, no meio de um brejo. É praticamente ali um brejo mesmo, o nome dele é esse, onde literalmente ela tá ali em constante contato com a natureza. E a Kaya, ela vai crescer sozinha, sem conhecimento nenhum sobre itens básicos que hoje as meninas
acabam conhecendo facilmente na internet, gente, como desenvolvimento dos seus hormônios, do seu próprio corpo, menstruação. São temáticas aqui que ela vai se descobrindo sozinha. Então, esse livro, ele é todinho muito sensível em relação às temáticas do seu próprio corpo, eu achei assim. Além disso, tem assédio, tem algumas outras coisas relacionadas a essa violência. Embora não exista essa questão aqui acontecendo, a gente tem outras temáticas em relação ao corpo dela. E assim, gente, a gente tá falando de uma menina que vai ser vista com constante preconceito pela sociedade. Só que a Kai, ela é branca, então ela ainda não sofre o racismo, mas que também vai ser abordado nesse livro. Que a gente tá numa época que 1970, 1959, nos Estados Unidos, segregada, então ele vai falar muito sobre isso também, mas é principalmente sobre esse abandono parental que dói muito no início, a forma como ela é uma criança solitária e o próprio desconhecimento do próprio corpo também é uma dor. Além da forma como ela tem que fugir constantemente dos caras que aparecem com muita maldade na cabeça nesse lugar onde ela tá isolada. Vamos falar de Sarah J. Maas. Toda vez que eu falava de Sarah J. Maas aqui, eu não usava o termo gatilho. Principalmente nos vídeos do Kabuki Glass, eu acabava resumindo bastante os eventos, os fatores que acontecem. Porém, a gente tá falando aqui de assédio, de relacionamento abusivo, quando fala dos livros da Sarah. Mas agora tem alguns outros específicos que eu acho que são muito sérios e que às vezes a gente deixa passar porque tem a ver com personagens que aparecem mais na frente. Dessa vez eu resolvi trazer esses gatilhos, mesmo com livros que acontecem lá na frente, mas já deixando vocês preparados antes de vocês começarem a série. Vou começar por Trono de Vidro. Trono de Vidro, a leitura, a maioria das pessoas começam por Trono e depois vai pra Lâmina. Alguns já começam por Lâmina. A Lâmina, inclusive, ele tem um conto aqui de uma jovem que se chama Lisandra. A Lisandra é uma personagem que as pessoas quase não falam justamente por causa dos spoilers, mas ela é uma personagem que carrega muitos gatilhos com a própria vida dela. Pra começo de conversa, a Lisandra é uma cortesã e ela ainda é muito jovem quando aparece em A Lâmina da Assassina. E ela acaba sendo vendida por um homem que é o que comanda a guilda dos assassinos que a Serena Sardofinha foi treinada. E aí a gente tem a ver com essa venda, né? A venda dela ainda na infância, numa casa de cortesãs. E aqui vai ter muito sobre essa temática de cortesãs. Praticamente um conto inteiro é sobre a Lisandra em relação a isso. Então tem alguns gatilhos aqui sobre sequestro, sobre assédio e esse tipo de coisa. E aí, no quarto livro, em A Rainha das Sombras, a gente tem alguns outros gatilhos que se referem também a essa temática. Gente, a Celina, ela vai acabar entrando aqui numa situação, ela vai encontrar novas cortesãs e ainda vai conhecer uma personagem que ela vai aparecer na série que é muito novinha, ela é criança e já passou por muitas dores que a outra personagem lá no outro livro já tinha passado. Então ainda estamos falando dos mesmos gatilhos de A Lâmina da Assassina, mas agora também voltados para uma menina que não tem nem 14 anos, eu acho. Então fiquem atentos. E aí o Akotá também. O Akotá, ele além de ter assédio, a gente tá falando de relacionamento abusivo. E assim, a própria reta final dele, eu acho muito violenta. Então assim, tem muita violência mesmo. Ah, mas ela entra dentro de uma coisa que é um mundo mágico, então tem guerra mesmo. Não é uma guerra, gente. O final de Akotá 1 não é uma guerra. É um outro tipo de conflito, um conflito extremamente pessoal e que vai machucar e colocar a própria Feyre no meio de humilhação mesmo. Então, assim, é doloroso demais. Na época eu ficava, assim, lendo e falava, meu Deus, eu nunca tinha lido nada parecido, porque é muito doloroso a forma como é narrado aqui. Além de todos os outros sobre relacionamento abusivo e assédio também. E vou falar dos últimos dois, que são mais jovens, mais adolescentes até. No caso, um nem tanto, que é um caso perdido, da Colleen Hoover. Por muitos anos, ele foi meu livro favoritado e muitas vezes eu falava dele aqui, só que não podia falar porque eu falava, nossa, é tanto spoiler, seria um grande spoiler. Mas vou deixar aqui embaixo os gatilhos pra vocês. Não dá mais pra indicar um caso perdido sem falar sobre esses gatilhos, gente. Já deu. Assim, porque as pessoas falam muito sobre isso, que é uma temática central, mas que ela acaba sendo um spoiler porque a nossa própria personagem vai descobrir a sua história depois, porém não dá mais pra indicar um caso perdido sem falar disso. Então eu tô deixando as temáticas aqui embaixo. Pra quem não sabe, a Sky, ela é uma personagem adolescente que ela vive com a mãe dela não deixa ela estudar fora de casa, e somente no último ano do high school que ela vai pra uma escola, e lá ela vai conhecer o Holder. Só que o Holder perdeu a irmã dele pra suicídio, que é uma temática que é mal abordada aqui. Ela vai ser melhor abordada no livro dele, que é Sem Esperança. Fica completamente passado de lado esse assunto aqui. Então, e mesmo assim ainda é gatilho de suicídio. Então, todas as temáticas vão ficar aqui embaixo também, ok? E além disso, eu reconsidero ele mais 18. E aí o último, que é o mais leve, menos pesado entre todos, ok? Que é o Por Lugares Incríveis. Por Lugares Incríveis é maravilhoso, só que ele é um livro que fala sobre suicídio. Todo mundo
mundo sabe que ele é um livro sobre suicídio. Só que ele é um dos livros mais pesados pra mim em relação a esse assunto. Embora eu não tenha gatilhos pra nenhum desses temas que eu falei aqui no vídeo, ainda é muito forte e muito pesado pra quem tá lendo. Porque imagina quem é sensível a ele. Então, assim, são temáticas muito pesadas. O próprio Finch, ele acaba pesquisando muito sobre como morrer no livro inteiro. E ele brinca demais com essa situação. E ele acaba distraindo demais a Violet, porque a Violet acaba sendo a personagem principal aqui junto com ele. Eles já começam o livro em cima da torre da igreja, se eu não me engano, ali tentando pensar na possibilidade de se jogar. E aí a gente tem o livro inteiro, eu sinto que o Finch acaba distraindo a Violet em relação às tendências dele. Ela acaba enxergando tanto o lado bom dele, que às vezes não tem certeza se captou as nuances, os mini recados que ele dá em tudo que ele fala, sabe? Então, é muito doloroso, assim. Eu não gostei muito da adaptação, porque ela trouxe tudo de uma forma diferente, mas, assim, é as questões familiares do Finch. O Finch, ele foi ali abandonado de uma certa forma pelo pai, ele tem uma relação muito difícil com o pai também. Então, se você tem, por exemplo, sensibilidade com temas familiares, eu também recomendo que você não leia esse livro, porque ele traz bastante dificuldades familiares do Finch. Então é isso, gente. Esses são os gatilhos de Por Lugares Incríveis. Bem, amores, é isso. Esses são os livros que eu trouxe pra vocês em relação aos livros mais pesados que eu já li. Pesados não tem nada a ver com o peso dos livros, ok? Mas se a gente for colocar alguns na balança, realmente tem quase 1 quilo. E é isso. Não se esqueçam de acessar o Book Triggers Warnings. Eu vou deixar aqui embaixo pra vocês. Caso vocês queiram criar páginas e também adicionar livros, vai ser muito, muito legal. Vai ajudar bastante. E lembre-se sempre de adicionar tudo em inglês, porque assim tem maior alcance e aí a página consegue ranquear melhor esses livros por lá. Lembre-se também de compartilhar esse vídeo. Não se esquece de se inscrever aqui embaixo, seguir o Kabuki TV em todas as redes sociais. E é isso, meus amores. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Big, big beijo pra vocês e até lá. Tchau!